Essa reta final, concurso PMRN, vamos com mais uma aula de legislação, né, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vamos começar aqui, né, dando aula do nosso estatuto. Eu já dei meio que uma introdução para vocês, né, na última aula. Vocês viram que só que eu passei na introdução, só uma aula rápida, uma aula tranquila, foi tudo que caiu na prova, né, na última prova da PMRN. Então vou só deixar o aviso para vocês rapidinho. O professor abriu o curso aqui do intensivão, tá bom? Então, o professor abriu o intensivão PMRN, beleza? O nosso curso, pessoal, está no valor de R$80, beleza? R$80, o que vai ter lá? Pessoal, é reta final, tá bom? Então o professor vai passar a legislação PMRN, o que é mais cobrado para vocês, beleza? Vai ser uma aula, vão ser aulas realmente na veia. O professor já está há muito tempo nessa área de legislação, o professor já tem uma noção boa do que vai cair. Mesma coisa, vai ter o nosso direito penal militar. Direito penal militar. O professor vai passar também na veia para vocês os assuntos mais cobrados. Beleza? Também nós vamos ter direito constitucional. E por último, algumas leis extravagantes, tá bom? O professor vai colocar leis extravagantes. Tudo incluso só por esse valor. Você paga só uma vez, tá bom? Parcela única. Você pode pagar Pix, cartão, do jeito que você quiser. Esse curso aqui ele vai te ajudar muito nessas matérias. Você vai realmente para gabaritar, tá bom? São videoaulas completas com o professor, teoria com resolução de questões, tá bom? O professor já está criando novas questões para poder ajudar vocês. Se o professor quer adquirir, sai na descrição do vídeo aí embaixo, tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, só falar diretamente comigo que a gente já desenrola, tá bom? Então hoje eu vou passar uma aula gratuita para vocês muito boa. Hoje eu vou passar uma revisão dos assuntos que com certeza vão estar lá na tua prova, na parte de legislação. Pode anotar aí, o que você vai estudar aqui comigo vai cair na sua prova. Então vamos se concentrar, coloca o celular aí no modo noturno, modo repouso, né? Desliga o WhatsApp, desliga o TikTok e vamos para cima, né? Vocês agora são a elite da legislação da PMRN. Vocês vão saber daqui, vocês vão sair daqui com um conceito bem abrangente, tá bom? Vocês vão ver de cima do prédio, a cidade de cima do prédio. Então vai ficar muito simples a compreensão para vocês. Como, continuando a aula passada, quando eu falei para vocês sobre a PMRN, né, todas as polícias de todos os estados são assim. Elas são baseadas na hierarquia e na disciplina. Muitas das provas, elas vão pedir, elas vão cobrar o conceito de hierarquia e disciplina, uma questão clássica, sempre cai. E você tem que saber diferenciar. Ela vai colocar o conceito de disciplina para hierarquia e vai colocar o conceito de hierarquia para disciplina. Você na correria você erra. Vai botar lá no item de múltipla escolha. Então tome muito cuidado, tá bom? Lembrando, pessoal, que a hierarquia e a disciplina é a base institucional da Polícia Militar, tá bom? Então, todas as polícias, seja qual for, PMRN, PMCE, certo? PMPAUI, todas são baseadas nisso aqui, hierarquia e disciplina, certo? É a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade cresce com o grau hierárquico. Logo, pessoal, se eu tenho lá 2 policiais militares que cometem uma transgressão, ó, você tem aqui um soldado, né? E você tem aqui um cabo, ó. Ambos foram pegos cometendo transgressão. Vocês acham que o soldado e o cabo vão ser punidos da mesma forma? Com certeza esse rapazinho aqui, ele vai ser punido de forma mais severa. O nosso estatuto ele não fala de punição, mas eu estou só citando um exemplo para vocês. Ele até fala, mas muito pouco, não é o foco do estatuto. Só, pessoal, que o cabo ele tem mais autoridade e mais responsabilidade. Então ele vai servir de exemplo para esse rapazinho aqui, certo? Quando ele for punido, mesmo que eles tenham cometido a mesma transgressão, tá bom? E falando assim de assumir, por exemplo, uma função, né? Vamos supor que a gente tem ali determinada função dentro do quartel, certo? Nós temos um setor que ele é responsável por alguma função. Vamos dar um exemplo, eu tenho um setor que ele é responsável pelo pagamento do serviço das viaturas. Eu tenho lá um cabo e um soldado que trabalham naquele setor. Esse cara aqui, ele vai assumir uma função mais complexa, em tese, né? Ali que seja mais importante para o setor, porque ele tem mais responsabilidade, né? Então, o soldado vai ficar em determinada função, né? E o cabo ali ele deve assumir uma função um pouco mais complexa, né? A depender do caso concreto, porque se o soldado tiver preparo, claro que ele também pode assumir uma função até mais complexa do que o cabo. E se vacilar, né, os dois juntos, é claro que o cabo, por ter mais autoridade e mais responsabilidade, ele vai ser punido de forma mais severa se ele violar isso aqui, ó. Se ele violar isso aqui, a hierarquia e a disciplina, ele vai responder de forma mais severa, beleza?
Então, pessoal, o que é a hierarquia? Ó, a hierarquia está aqui o conceito. Ó. Hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, tá bom? Dentro da estrutura da polícia militar. Então tem que ser automático. Lembrou de hierarquia? Ordenação de autoridade em níveis diferentes. Carreira de praça vocês já sabem. Soldado, cabo, tem o sargento, né? Terceiro, segundo e primeiro sargento e o sub. Eu resumi aqui o sargento. Você já sabe a sua carreira bem direitinho, a carreira dos praças. O professor já explicou na aula passada. Então, hierarquia, ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da polícia militar. A ordenação se faz por posto ou graduação. Posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico das praças. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação pela antiguidade numa ou noutra. Pessoal, vocês concordam comigo que em determinado, vamos supor que foi determinada uma missão ali, né, uma operação, certo? E eu tenho o capitão A e o capitão B que estão à frente dessa missão aí, né, desse projeto que foi criado pela polícia. Isso acontece muito em jogo de futebol, né? Então tem uma operação e eu tenho aqui dois encarregados. Só que eles têm o mesmo grau hierárquico, ó. Ambos são capitães, ó, tem o mesmo posto. Como que eu vou saber quem é que vai ficar à frente, quem vai comandar tudo? Basta que eu veja a antiguidade, quem é o mais antigo. Vou ver quem está mais tempo no posto de capitão. Se eles estiverem no mesmo tempo, vou ver quem foi nomeado primeiro, por exemplo, quem foi empossado primeiro, tudo isso eu vou levar em consideração para saber qual é o mais antigo. Então, quando eu tenho igualdade de posto ou graduação, tenho que observar a antiguidade. A lei dá os critérios de antiguidade, e é isso que nós vamos ver já já, quais os critérios que a lei adota, beleza? Para saber qual é o mais antigo. Show? Então, quando eu tiver postos iguais aqui, ou graduação, eu vou ver quem é o mais antigo, vou ver a questão da antiguidade, tá bom? O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Isso é hierarquia. E o que é a disciplina? Ó, a disciplina é isso aqui, pessoal. Ó. Disciplina, pessoal, é a rigorosa observância e o acatamento das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se no perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, hierarquia. Hierarquia é você acatar as leis, você seguir os regulamentos. Quando você segue normas, você é o quê? Disciplinado. Você vai lembrar assim. Quando você segue normas, quando você segue seu cronograma de estudo, por exemplo, finge que teu cronograma é a norma do teu dia a dia. Tu tem que obedecer todo dia. Se tu obedece todo dia, tu é disciplinado. Logo, você é aprovado no concurso público. Então, o que a banca vai colocar? Ela vai colocar assim, ó. Hierarquia é a rigorosa observância e o acatamento das leis. O bisonho ainda vai lá e marca certo. Não, hierarquia é o quê? Ordenação de autoridade em níveis diferentes. Disciplina. Disciplina é quando eu sigo as coisas à risca, né? Todo santo dia. Então, disciplina é o quê? Rigorosa observância e acatamento das leis, dos regulamentos, das normas e disposições que fundamentam a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Beleza? E importante, ó. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares da ativa, da reserva e reformado. Então, meu amigo, não importa, são os pilares. Eu posso estar na ativa, posso estar na reserva, posso estar na reforma, posso estar em qualquer canto, posso estar no bar, posso estar no shopping. Eu tenho que ter disciplina e respeito à hierarquia. Perdão, pessoal. Então, logo, tenha isso na sua cabeça. Enquanto você estiver na qualidade de militar estadual, tem que ter disciplina, tem que ter respeito à hierarquia, independente da sua condição. Ativo, reserva, reformado. Isso é muito simples de você compreender, beleza? Pessoal, eu sempre monto um material para vocês com todo carinho, com toda a dedicação, para que vocês, assim como eu, realizem o sonho de vocês de ingressar na Gloriosa. Tá bom? Então só peço a você que se você estiver gostando da aula, desculpa até interromper, deixe sua curtida, faz aquele comentário, professor, a aula tá bacana, professor, gostei da didática, professor, tô falando de tal canto, tô estudando há tanto tempo e tô acompanhando aqui. Então deixa aquele comentáriozinho, dá aquela curtida, você ajuda bastante no meu canal, tá bom? Dá um likezinho aí e se inscreve no canal que eu dou aula para todas as polícias aí de todos os estados, direito penal militar, constitucional, tudo você vai achar aqui. Então, tem várias aulas de Direito Penal Militar gratuitas, que eu até dei de véspera para a PMCE, que é a sua obrigação assistir todas. Tem tudo que vai ser cobrado na sua prova. Então, dá aquela ajuda simples, não vai cair seu dedo, não vai gastar mais energia, dá aquela força que você está ajudando o professor e
você está retribuindo, né? O material que eu faço com carinho aqui para vocês para que vocês absorvam o material de mais qualidade, né? O conteúdo de mais qualidade, beleza? Então, isso daqui eu acho que está muito claro na cabeça de vocês. Eu acho que não tem muita dificuldade, né? Então, pessoal, note que é muito interessante essa situação. Lembra, pessoal, que a gente é regido pela hierarquia. Logo, pessoal, sempre vai ter um militar que ele vai mandar mais que o outro. Porque em determinadas ocorrências tem que saber quem é o comandante, né? Quando você vai assumir, por exemplo, uma operação, quando você vai assumir até uma viatura, às vezes você tem 2 cabos, né? Pode acontecer, já aconteceu várias vezes de eu trabalhar com 2 cabos, por exemplo. Aí, por exemplo, como que eu vou saber qual cabo que vai assumir o comando da viatura? Ou então, em uma operação, tem lá 2 oficiais, 2 majores. Como que eu vou saber qual major que vai assumir? Por quê? Porque a ordenação de autoridade é em níveis diferentes, só que eles estão no mesmo nível. Tem um major A e um major B. Como que eu vou saber quem é que vai tomar conta da operação, quem é que vai ser o cabeça? A gente só vai ver realmente as questões de antiguidade. E é muito tranquilo, ó. Então ele vem falar aqui, ó. A precedência, lembrando, pessoal, que eu estou trazendo de forma bem resumida para vocês, tá bom? A precedência entre o policial militar da ativa, os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Precedência é para saber quem está acima, né? Quem tem mais autoridade. Então, vou olhar o quê? A antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Pessoal, precedência funcional, o nome já diz, ó. Um tem a precedência sobre o outro pela função, tá bom? Então, pode até acontecer de você ter um coronel X e um coronel Y. Ambos são coronéis. Esse coronel X aqui, a depender do contexto, ele pode até ser mais antigo, ó. Esse coronel aqui, ó, mais antigo. Só que esse coronel aqui, ele exerce uma função de comando. E essa função dele faz com que ele seja até superior a esse outro aqui. Professor, não seria uma quebra da cadeia hierárquica, não, mas às vezes acontece, até porque esse cara aqui pode ter mais preparo, mais curso e etc, ele assumiu o comando. Pode acontecer, só explicando para vocês o que é essa precedência funcional, é pela função, o nome já diz, tá bom? Pela função. Então vamos continuar. Paga aqui, vamos lá. Opa. Cadê a nossa caneta? Vamos lá. Então, ó, ele vem falar pra gente como que funcionam os critérios de antiguidade, tá bom? Mais uma vez, ó, finge que eu tenho um capitão A, e aqui eu tenho um capitão B, certo? Como que eu vou saber aqui, na linha hierárquica, quem está acima de quem? Vamos ver, ó. A antiguidade em cada posto ou graduação, lembrando que vale para as praças também, eu estou citando só exemplo aqui dos oficiais, é contado a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data, Então, como que funciona a antiguidade? A partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração e inclusão. No caso de ser igual à antiguidade, então quando for igual, o que eu vou observar? Olha só. Entre policiais militares do mesmo quadro, pela posição na respectiva escala numérica ou registro que trata o artigo 17. O que diz o artigo 17? Ó? A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. Então, pessoal, geralmente é a mesma coisa como funciona aqui. Geralmente, quando você entra na instituição, você já tem ali um numeral, né? Então, aqui, ó, você tem um soldado, por exemplo, o numeral dele aqui é 15 mil. 15 mil. E você tem outro soldado, só que esse soldado aqui é mais moderno, ó. O numeral dele aqui é 19 mil, ó. Então, aqui, só através desse numeral, você sabe que o 15 mil, ele é mais antigo do que esse soldado que o numeral dele é 19 mil. Então, você sabe, por exemplo, soldado 15 mil, soldado 19 mil. Pela ordem, até na escala já vai ter soldado e vai ter, inclusive, o numeral do soldado, para saber qual que é o mais antigo. Porque pode ter viatura só com soldado, aí tem que saber qual é o soldado que vai comandar. Tá bom? Isso não acontece muito, só toda a vida, beleza? Então, ó, entre os policiais militares do mesmo quadro, tem que ser do mesmo quadro,
pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de que trata o artigo 17, tá bom? Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação. Então, eu tenho capitão A, capitão B. Eu vou olhar quem tem mais tempo de capitão. Quem tiver mais tempo de capitão vai ser o mais antigo. Se o capitão A tiver aqui já 5 anos que ele é capitão e esse aqui só tem 3, claro que esse aqui vai ser mais antigo, né? Ó, nos demais casos, pela antiguidade no posto, na graduação anterior, beleza? Eu vou olhar a graduação anterior, então eu vou olhar aqui primeiro tenente, né? Isso, pessoal, se empatar, ó, se esses dois aqui tiverem o mesmo tempo de capitão, se esse aqui tiver 5 e esse tiver 5, né? Aí eu vou olhar pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, à data de inclusão e à data de nascimento, para definir a precedência. E, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. Você concorda comigo que dois militares eles podem ter entrado aluno oficial na mesma data, no mesmo concurso? Com certeza. Podem ser aspirante no mesmo concurso? Pode. Você concorda comigo que ele pode ir a segundo tenente na mesma data, pode ir a primeiro tenente na mesma data e a capitão também na mesma data, serem promovidos sempre na mesma data? Isso pode acontecer. Quando isso acontecer, você vai olhando quem tem mais tempo de capitão, empatou. Quem tem mais tempo de primeiro tenente, empatou. Quem tem mais tempo de segundo tenente, empatou. Aspirante, empatou. Oficial, empatou. Tudo empatou. Você só vai olhar essa ordem aqui, ó. Você vai olhar antiguidade no posto ou graduação anterior. Se empatar, se tiver igualdade, eu vou recorrer sucessivamente, ó. Tem que seguir essa ordem, pessoal, é sucessivamente. Primeiro eu vou olhar os graus hierárquicos anteriores, como eu falei para vocês, ó. Vou olhar quem tem mais tempo aqui nos graus hierárquicos anteriores, beleza? Se não, eu vou olhar, empatou tudo, todos os graus hierárquicos anteriores. Geralmente não acontece não, isso aqui é muito raro, né? Eu vou olhar o que? A data da inclusão, quem foi incluído primeiro aqui, ó, quem incluiu primeiro, né? A data, se eles foram incluídos, né? Eles foram incluídos na corporação na mesma data, pode acontecer, eu vou olhar a data de nascimento. O mais velho vai ser o mais antigo. Se empatar em tudo, né? Tira para o ímpar, professor? Não, não é para o ímpar. Se empatou em tudo, eu vou só olhar quem é o mais velho. No caso, o mais velho vai ser o mais antigo. Professor, essa parte costuma cair muito. Pessoal, as bancas hoje elas estão cobrando muito o que a gente acha que não cai. Geralmente não era muito cobrado, né? Hoje eu acho que você tem que tomar cuidado e você tem que ter um conhecimentozinho sobre a antiguidade. Vai servir até para o seu serviço. E não é tão tranquilo. Eu indico que se você estiver tendo dificuldade, você assiste hoje, amanhã você salva o vídeo, amanhã você volta e assiste novamente. Esse vídeo também vai ficar disponível para os meus alunos da minha plataforma, tá bom? Vou deixar salvinho para vocês também para servir como revisão. Então vamos lá, ó. Então, ó, entre alunos de um mesmo órgão de formação de polícias militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificadamente enquadrados na letra A e B. Então, quando você está lá no curso de formação, pode acontecer de saber, você ter que saber quem é o mais antigo, para ver quem vai comandar o pilotão e etc, né? Então, o próprio órgão, ele diz quem é que vai ser lá o mais antigo. Geralmente é o que teve a maior pontuação, né? No concurso ele vai ser o mais antigo. Ó, isso aqui é muito importante, ó. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa, eles têm precedência sobre os militares inativos. Então, ó, eu tenho um capitão A, e eu tenho um capitão B. Só como exemplo. O capitão A, pessoal, ó, o capitão A, ele é do serviço ativo. E só tem um ano que ele é capitão, ó, um ano. Esse outro aqui, ele já é inativo. Ele já tem, ele tem aí 10 anos, por exemplo, que ele já é capitão, ó. Em tese, esse capitão B aqui era para ser mais antigo, tem 10 anos, esse aqui só tem um ano. Só que olha o que a lei diz, ó. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Então, esse aqui, ó, vai ter precedência sobre esse, tá bom? É como se ele tivesse em cima do B na escala hierárquica, é como se ele fosse o quê? Mais antigo. No caso, a gente chama de precedência, beleza? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definido pelo tempo de serviço no posto ou graduação. Pessoal, se o cara foi convocado
É como se você estivesse comparando dois ativos, né? Então, você tem um ativo e você quer saber quem é o mais antigo, né? Comparando ao cara que foi convocado, só ver quem tem mais tempo no posto de graduação. Quem tiver mais tempo no posto de graduação vai ser o mais... Vai ter a precedência, no caso, tá bom? Ele vai ter a precedência. Professor, fácil demais, é tranquilo. Pessoal, legislação é tranquilo. Às vezes você pode até gerar um pouco de dificuldade em alguns artigos, né? Mas você vê conforme as questões que a banca costuma cobrar isso aqui tranquilo. É o tipo de questão que pouca gente dá importância, mas se você errar, passa 1000 na sua frente. Então você precisa saber isso aqui para você sair bem, para você realmente ter chance de ficar lá nas cabeças, nas vagas e ser realmente chamado e assumir, ser empossado. Pessoal, muito interessante, ó, a precedência entre as praças especiais e as demais praças. Vocês sabem que a praça especial quem é, pessoal? É o aluno oficial e o aspirante. Esses aqui são considerados praças especiais, tá bom? Você só é oficial quando você vier aqui a segundo tenente. Tranquilo? Então, ó, o aspirante e a oficial, eles são hierarquicamente superiores às demais praças. E os alunos oficiais também são hierarquicamente superiores ao subtenente. Logo, se ele é hierarquicamente superior ao subtenente, né, pessoal, vai ser de todos, né, dos sargentos, é como se fosse assim, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer. Então, tu tem, é como se fosse assim, a linha hierárquica. Ó, tu tem o soldado, tu tem o cabo, tu tem o terceiro sargento, tu tem o segundo sargento, primeiro sargento, aí tu tem o sub, ó. É como se o aluno oficial estivesse aqui, ó. Aí tu tem o aluno oficial, e tu tem aqui o aspirante, né? E assim vai seguindo, né? Segundo tenente, etc, etc. Então, tu aqui, ó, esse subtenente aqui, ele pode ter 30 anos de serviço já. Tu pode ter um dia que é aluno oficial. O que a lei diz? Tanto, ó, o aspirante, ele é hierarquicamente superior às demais praças e o aluno oficial também já é hierarquicamente superior aos subtenentes, tá bom? Então, ele tá acima aqui, ó. Ele tá acima de todos esses outros aqui, ó. Beleza? São praças especiais que chamam. Então, essa é a precedência que a gente chama precedência entre as praças especiais e as demais praças. Como eu já li para vocês, ó, a Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa, da reserva remunerada dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo comandante-geral. Então, vai ter todos os dados, né? Como eu disse para vocês, numeral, número de telefone, endereço. Até é interessante você ter os dados desse carinha da reserva remunerada, porque se ele for convocado, se quiser designar ou convocar ele para o serviço ativo, tem que ter o endereço dele, o número de telefone para ligar, para ele ficar ciente, né? Os alunos oficiais PM são declarados aspirantes pelo comandante-geral da corporação. O que a prova gosta de fazer? Ele troca isso aqui, ó. Ele gosta de trocar a autoridade, tá bom? Então, quem declara o aluno oficial aspirante é o comandante-geral. Aspirante, pessoal, é um estágio supervisionado, tá bom? Você aspira a ser oficial da PM, então você vai passar por um estágio aspirantado ali, como se fosse um teste. Depois passar por esse estágio aspirantado, aí você vai lá, né? Você vai ser nomeado aí segundo tenente. Pessoal, vamos falar rapidinho aqui do cargo e da função, para você não confundir, tá bom? Quando você estudar o artigo 19, vai ter lá do cargo e da função. A banca também gosta de confundir cargo com função. O que é o cargo, pessoal? Para a gente diferir, ó, cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por militares em serviço ativo. E o que é a função? Função, pessoal, função policial militar são atividades exercidas por policiais militares a serviço da Corporação Policial Militar ou do Exército. Nesse caso, quando relacionados com caráter de força auxiliar, de reserva e força terrestre. Então, pessoal, função é a atividade que você vai exercer. Cargo é aquele que você tem, né, que você possui, é aquele que você exerce no serviço ativo. Lembrando que cargo, nós temos que tipo de cargo? Nós temos cargo efetivo e nós podemos também ter cargo em comissão, né, pessoal? Cargo de confiança, beleza? Cargo efetivo é o seu posto ou graduação. Posto e a sua graduação. Cargo em comissão aí, você vai ser aí escolhido, né? Pelo governador do estado, por exemplo, para exercer um cargo em comissão, até pelo comandante-geral, beleza? Então, cargo é aquele que só pode ser exercido por militar em serviço ativo. E função policial militar são atividades exercidas por policiais militares a serviço da corporação. Show? Então, cuidado, pessoal, para você não errar.
para você não confundir cargo com função. O cargo, pessoal, ele é especificado nos quadros da organização, beleza? Então, lá no parágrafo 2º ele vai dizer, né? Somente são considerados quadros da organização da corporação os relativos aos órgãos integrantes da estrutura da corporação, tá bom? Então é muito importante que você sempre dê uma lida. E eu sempre trago essa diferenciação, ó, porque isso aqui, pessoal, isso aqui é recorde de prova. Ó, o oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira, cuja função não lhe seja de magistério, será imediatamente, mediante demissão ex officio, por motivo transferido para a reserva sem direito à remuneração, o qual o ingresso com o posto que possuía na ativa, tá bom? Então esse aqui, pessoal, é o caso do cara que ele passa no concurso público, que é outro concurso público, né? É um cargo público permanente. Nesse caso, ele vai ser demitido ex officio e transferido para a reserva aí sem direito à remuneração, que a gente chama de reserva não remunerada. Show? E esse aqui, ó, o policial civil nomeado ou designado para cargo ou função de natureza civil temporária. O pessoal note que aqui ele vai ser designado para um cargo de natureza civil temporária, que é permanente, certo? Aqui é temporário. Esse cara aqui temporário, ele somente poderá contar o tempo de serviço decorrente do exercício para promoção por antiguidade e transferência para a inatividade. Esse cara aqui, ele sai, é mesmo que sair da corporação. Por quê? Porque ele vai para a reserva não remunerada. Esse cara continua na corporação, tá bom? Só que o tempo que ele está nesse cargo de natureza civil, né, temporário, esse cargo ou essa função, só conta tempo, certo? Para a promoção por antiguidade e para aposentadoria, tá bom? Então só conta a promoção por antiguidade. Lembra que a promoção pode ser por antiguidade e merecimento. Merecimento não conta, só por antiguidade. E para a questão da aposentadoria dele, tá bom? E salvo engano, o professor vai conferir para vocês, ele só pode ficar 2 anos no máximo aqui, tá bom? Nessa função, mas o professor vai confirmar para vocês na próxima aula, tranquilo? Outro dispositivo também que é recorde, pessoal, ó, vamos ler comigo todos, isso aqui sempre cai, toma muito cuidado com isso aqui. Eu vou começar pelo artigo 29, ó, que é um dos mais importantes. Deixa eu ver aqui. Não, vamos começar na ordem, ó. Os policiais militares... Opa, cadê a canetinha? Botei foi branco, foi? Ó, os policiais militares na reserva remunerada, quando convocados, ó, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organização ou empresas privadas de qualquer natureza. Então você estava na reserva, você foi trabalhar em uma empresa privada, aí tu volta para a ativa, né? E quando tu volta, né, tu fica tratando lá nas organizações militares de interesse daquela empresa privada a qual tu fazia parte. Isso não pode, isso é proibido, tá bom? Isso aqui vai ferir, aí pode ferir um dever do militar e você pode acabar sendo punido por isso. Então toma bastante cuidado com esse dispositivo, pode cair na sua prova. Você tem obrigações e deveres, você tem a sua ética policial militar, você tem que seguir a ética, beleza? Então você tem que ler o rol do artigo 27, tá bom? É muito importante. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto no presente artigo. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, é permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Basicamente, ele está dizendo, né, que o militar, quando ele é do quadro de saúde, né, que vai prestar o serviço de saúde à polícia, ele pode ter outro trabalho no meio civil, só não pode prejudicar o serviço a qual ele fez o concurso, que é para prestar serviço para a polícia, tá bom? Então, ele pode praticar aí outras atividades, beleza? Então, são artigos que sempre costumam cair, toma bastante cuidado. Ó, o comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda de sua própria dignidade, informe sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. É aquele caso do patrimônio do militar crescer muito do dia para a noite, né? Geralmente gera uma certa desconfiança. E não é ilegal se o seu comandante for lá, né, e pedir para você declarar de onde está vindo. Até porque, para evitar, por exemplo, que você esteja ali, por exemplo, se beneficiando de um enriquecimento ilícito, né, através do seu cargo, você está se enriquecendo ilicitamente, né, fazendo uso da instituição, Polícia Militar,
né? Até para você pode recair até no ato de improbidade administrativa, né? Então, o guarda tá lá, de repente aparece com uma Ferrari, uma casa na praia, etc, etc, né? Totalmente incompatível com o salário de policial que você ganha. Então, o comandante geral da Polícia Militar ele pode determinar isso para os policiais da ativa, tá bom? Para o policial em atividade, certo? Que no interesse da salvaguarda de sua própria dignidade, informe sobre a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Muito importante esse dispositivo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, o professor vai ficando por aqui, certo? Já já volto com mais uma aula bacana para vocês. Eu vou ajudar vocês bastante nessa reta final. Essa aula vai ficar salva lá no curso do professor. Não se preocupe, beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar aquela curtida, se você gostou da aula, deixar aquele comentário também. E o curso do professor está disponível aí. Quem quiser, só falar com o professor que o professor faz um desconto bacana, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês.